Sei que tá frio, mas a gente pode... Sei que vocês já gastaram um pouquinho da voz de vocês, mas a gente ainda pode dar uma boa noite bem forte. Primeiro de tudo, eu queria parabenizar todos os pais. Quem eu não vi e não pude parabenizar diretamente, estou parabenizando agora. Feliz Dia dos Pais para você que é pai. Saiba que você tem um papel fundamental na vida de todos nós, porque todos nós tivemos um pai, todos nós tivemos uma mãe também, né? Mas hoje é Dia dos Pais, nós comemoramos essa data e é, sem dúvida, algo muito importante. Todos nós precisamos de um pai. É um papel fundamental. E quando eu paro para pensar no Dia dos Pais, essa data que a gente tem comemorada no segundo domingo do mês de agosto, ela me faz lembrar um pouco do meu passado. Não que eu tenha filhos espalhados por aí, né? Mas... eu me lembro do meu passado porque quando eu era pequeno, não sei quantos me conhecem desde que eu era criança, até meus 12 anos, 13 anos, eu declamava no CTG. E declamava em vários rodeios por aí, competia. E uma das poesias que eu declamava, e talvez a poesia que eu mais goste até os dias de hoje, ela se chama Meu Pai e Eu. Inclusive é uma poesia que, em algum tempo atrás... O Ivo até filmou isso aí, tem lá no YouTube, no Facebook. Eu declamei na Aliança, como uma homenagem ao Dia dos Pais. Isso ainda lá, quando era lá no centro, então faz bastante tempo. Então, declamei essa poesia, Meu Pai e Eu. E essa poesia, né, com o nome Meu Pai e Eu, ela fala de história de um homem e da relação dele com o pai dele. Conta a história da infância pobre que ele teve, da criação dura e muitas vezes inflexível do seu pai. E essa criação dura, essa infância difícil e pobre, fez com que esse homem crescesse, amadurecesse com o passar do tempo. Porém, no final da vida, ele podia compreender o cuidado, o amor de seu pai, ao qual ele tinha demonstrado nas coisas mais simples da vida, no seu cuidado dia após dia. Mesmo que talvez de maneira um pouco mais intensa do que deveria, um pouco mais dura do que deveria, no final da vida, esse homem pôde perceber o amor de seu pai e continua a perceber o amor desse pai. E uma frase bem no início dessa poesia, até se você um dia quiser pesquisar, você pode ir lá no YouTube e botar Meu Pai e Eu poesia, você vai encontrar. Inclusive eu estava ouvindo ela vindo para cá. Uma frase que ela é dita no primeiro estrofe, ela diz assim: a importante pessoa dessa infância foi meu pai. E essa frase, ela é muito importante, porque embora a poesia ela seja uma história fictícia, montada, escrita ali pelo poeta, ela reflete uma verdade genuína da vida de todos nós, que é justamente a importância de um pai. A importância de um pai. Da importância do impacto que um pai exerce na vida dos seus filhos. E é exatamente isso que eu quero falar um pouco nessa noite. A gente vai poder olhar para a palavra de Deus e aprender sobre isso, sobre a importância de um pai, o impacto da paternidade na vida de cada um de nós. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Nós vamos falar disso, a importância e o impacto de um pai, que um pai exerce na vida de um filho. Lucas 8, do versículo 40 até o 56. E diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua filha, sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés.
na presença de todo o povo, e contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor fale a nós nessa noite. Assim como o Senhor tem falado ao passar do tempo, em vários contextos, o Senhor tem falado através dos profetas, através dos apóstolos, o Senhor tem falado através da tua igreja e da tua palavra continuamente, domingo a domingo, Deus, que possamos aprender do Senhor, que possamos crescer na semelhança do Senhor. Senhor, que a tua palavra seja pregada unicamente, Deus, nada além disso, nada menos do que isso. Que sejamos transformados pela tua palavra, Senhor, e que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, que o teu Santo Espírito nos aponte para Cristo e que possamos conhecer mais do Senhor nessa noite. Esse é o nosso pedido, nosso desejo. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom, gente, esse texto ele é um texto muito conhecido. Certamente, se você já leu o Evangelho de Lucas ou algum dos outros evangelhos, afinal, essa mesma história ela é contada lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus também. E aqui nós temos o relato de Lucas, um médico. Lucas não é um dos 12 apóstolos, mas ele é alguém, até mesmo o Edgar falou isso algumas semanas atrás, ele é um pesquisador, ele é um médico que ele está querendo verificar se tudo aquilo que estão falando a respeito de Jesus é verdade. E ele então faz a sua pesquisa, né? Logo no capítulo 1 a gente vê Lucas falando a respeito disso. E Lucas faz essa pesquisa para averiguar se a história de Jesus ela está sendo pregada como deveria, se aquilo tudo é verídico e se as pessoas não estão distorcendo a história a respeito de Jesus. E esse texto que a gente acabou de ler, ele acontece logo no início do ministério de Jesus. Se você acompanhar lá por Mateus, você vai ver que a gente tem o Sermão do Monte, né? A gente tem vários capítulos destacados para falar sobre o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E logo depois disso, Jesus começa ali, na verdade ele já começou, mas ele continua o seu ministério na Galileia. Em específico em Cafarnaum, que é uma cidade na beira do mar da Galileia, né? E então Jesus se estabelece em Cafarnaum, começa seu ministério, tem aquele episódio que ele cura a sogra de Pedro, né? E logo depois desses acontecimentos, Jesus fala para os discípulos: vamos para o outro lado do rio. E aí eles vão para uma outra cidade que, se a gente for olhar ali no capítulo 8, nós vamos ver que ele vai falar que eles navegaram para a região dos Gerazenos ou dos Gadarenos, como talvez dependendo a sua tradução vai dizer, Gerazenos ou Gadarenos. Tá? Então Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia, que nada mais é do que um lago muito grande. E aí nesse episódio acontece aquela história onde que o lago começa a ficar muito, vamos dizer assim, começa a ter uma tempestade muito forte e o barco está ameaçando afundar. E aí não é aquele episódio onde que Pedro caminha sobre as águas. Esse é outro. Tá? Mas aqui o barco está ameaçando afundar e aí Jesus está dormindo, eles vão lá falar com Jesus. Jesus, tu não está vendo o que está acontecendo? Tu não se importa que a gente morra? Né? E Jesus então manda a tempestade se acalmar e tudo se acalma. E aí eles começam a se perguntar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os próprios apóstolos de Jesus que estão andando diretamente com ele.
Então, Jesus acalma a tempestade e ele vai para essa outra cidade dos Gerazenos, Gadarenos. E lá acontece um episódio onde que Jesus expulsa um demônio, que também é relatado em vários evangelhos. E lá nessa história tem a gente conhece como a expulsão do demônio Legião, onde que ele sai, vai numa manada de porcos e cai no precipício. E aí o pessoal fica maravilhado com as obras de Jesus, com tudo aquilo que ele anda fazendo, e eles começam a ficar com medo de Jesus, ao ponto de dizer: nossa, não fica mais aqui, vai embora. Vai embora, que a gente, assim, não sabe o que tu pode fazer aqui no meio de nós. Então, Jesus volta para Cafarnaum, volta para Galileia, onde que ele estabelece seu ministério. E aí, exatamente nesse momento que a gente vê essa história a respeito de Jairo. Então, vejam que logo no versículo 40, ele vai dizer, quando Jesus voltou, então, quando Jesus está voltando daquela outra cidade, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Enquanto lá do outro lado do lago, o pessoal está mandando Jesus embora porque está com medo de Jesus, o pessoal que está em Cafarnaum está aguardando Jesus voltar, porque eles já viram Jesus fazer muitas coisas. Eles estão ansiosos para ver Jesus. Então, o texto que a gente está estudando nessa noite, ele começa justamente com o relato de uma multidão vindo ao encontro de Jesus para receber. Eles estavam esperando. E aí tem uma questão muito importante, gente, porque quando a gente olha para os evangelhos e a gente vê esse termo, a multidão, né, normalmente não é algo bom. Porque a gente pode pensar, nossa, um monte de gente indo atrás de Jesus. Mas a multidão normalmente são só curiosos, que querem saber o que Jesus está fazendo. Como assim, olha, tem um curandeiro lá, um cara meio mágico que está fazendo umas coisas lá na Galileia, vamos para lá ver o que ele tem para ofertar, vamos ver o que ele faz. Então, a gente vê sempre, multidão sempre nesses termos. Uma multidão quer ver os atos de Jesus, né? Muitos curiosos. Mas, logo no início, rapidamente, essa história ela muda para o foco principal. Ela se volta para uma pessoa fundamental para essa história, que é justamente Jairo. Não é o Jairo que vinha aqui na Aliança de Bento e foi para Farroupilha. É outro Jairo. Tá? Mas, logo no versículo 41, ele vai dizer assim: então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Então, veja que vem um homem na direção de Jesus. Tem toda a multidão, muitos curiosos, mas Jairo vai ao encontro de Jesus. Um homem o qual é descrito como dirigente da sinagoga. Ou talvez, nos outros evangelhos, vai dizer como o chefe da sinagoga. Tá? E Jairo, por ser dirigente da sinagoga, por ser chefe da sinagoga, ele era alguém responsável pelos cultos que eram feitos na sinagoga. Ele era responsável por escolher os textos do Velho Testamento que seriam lidos durante o culto. Jairo, ele era responsável por tudo isso e por vários outros aspectos envolvendo a sinagoga, envolvendo o culto que era feito nas sinagogas. Então, assim, quando a gente olha para Jairo, a gente vê que ele não é alguém que não é instruído. A gente vê um homem que ele é respeitado, que ele é conhecido na cidade. Ele é um homem que é, em alguma medida, uma autoridade. Talvez ele é reconhecido como um homem fiel e que, embora ele fosse responsável por cuidar do culto na sinagoga, ele não era responsável por ensinar. Ele não era um mestre na lei. Ele não ensinava, ele não explicava a Torá, né, a lei de Deus, mas ele não era alguém ignorante. Ele era alguém que sabia, que já ouviu várias vezes a respeito, desde do Gênesis até o final do Antigo Testamento. Ele é alguém conhecido. Ele não é alguém ignorante. Ele é alguém que já ouviu falar a respeito do descendente prometido a Eva, que pisaria a cabeça da serpente e essa morderia o seu calcanhar. Ele é alguém que já ouviu falar a respeito do filho de Davi, que seria alguém que reinaria eternamente em Israel. Ele já ouviu falar do Messias aguardado por Isaías. Ele é alguém que sabe. Ele não está ouvindo a primeira vez a respeito de Jesus. Ele é alguém que
ouvindo tudo aquilo que Jesus está fazendo. Porque assim, gente, o burburinho estava se espalhando. Cidade pequena, a gente sabe como é que é. Bento já não é mais tão pequeno. Mas a gente sabe que o papo ele rola solto. As notícias chegam antes dos fatos. E é exatamente isso que acontece com Jairo. Ele já está ouvindo do que Jesus está fazendo, dos milagres que Jesus está fazendo. E aí ele ouve aquilo que Jesus está fazendo, ele pega o Antigo Testamento, porque ele tem acesso a tudo isso, e ele começa a confrontar. Olha, era para ele fazer isso. E aí Jesus está fazendo. Olha, era para ele fazer aquele outro. E ele está fazendo. Então, Jairo tem a noção de quem as Escrituras estão apontando e quem está ali diante dele. Só que Jairo está com um problema. Esse Jairo, ele está com um problema muito sério que exige, assim, atitudes muito drásticas. Porque vai dizer que a sua filha, a sua única filha, isso é muito relevante porque num contexto onde que o pessoal tinha filho muito cedo e muitos filhos, alguém que tem uma única filha de 12 anos é alguém que zela muito por esse único filho. E essa única filha, ela está doente. Ela está à beira da morte. À beira da morte. Talvez se não fosse esse problema, talvez Jairo não iria ao encontro de Jesus. Talvez isso aqui é especulação, mas a gente sabe que algo motivou Jairo a romper toda aquela multidão que está em volta de Jesus, que estava comprimindo Jesus e querer ir ao encontro dele. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, que eu tenho um assunto muito importante para falar com Jesus. Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Até o ponto que ele encontra Jesus, ele se coloca de joelho aos pés de Jesus. Algo motivou esse Jairo. E Jairo clamou a Jesus. Ele se prostrou aos seus pés, ele implorou por ajuda. Ele simplesmente pediu socorro. E aí que vem o ponto. Isso é o que todo pai deveria fazer pelos seus filhos. Todo pai. Assim como Jairo, nós devemos, e eu falo nós porque eu ainda não sou pai, mas eu quero ser pai, e isso é uma responsabilidade também para mim no futuro, clamar ao Senhor pela nossa família. Nós devemos nos colocar de joelhos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e clamar, entregar a nossa vida, entregar a vida dos nossos familiares. Nós devemos ter a mesma atitude de Jairo, que clamou a Jesus, pediu ajuda. Jairo é um homem suficiente, ele é homem suficiente para abrir mão da sua reputação, para abrir mão do cargo de dirigente da sinagoga, porque certamente ele perderia esse cargo, fazendo isso publicamente diante de Jesus e diante de uma multidão. Jairo sabe o que está fazendo, mas ele tem a coragem de se colocar aos pés de Jesus, se humilhar diante de Jesus, pedindo socorro. Eu sei que nós ouvimos, e eu em alguma medida concordo, que ser homem, ser pai, é ser alguém firme, inabalável, alguém que permanece de pé, é ter zelo ao ponto de, assim, fazer de tudo para manter o bem-estar da sua família. Eu sei disso. É isso que se espera de homens. A gente ouve por aí, na verdade, é uma filosofia dita por um grande pensador, Seu Madruga, que ele diz: o homem tem que ser feio, forte e formal. A gente dá risada, mas às vezes a gente acredita nisso. Que a gente tem que fazer cara de brabo. Em alguma medida tem que defender os nossos. Porém, diante de Jesus, nós precisamos ser vulneráveis. Esse que é o ponto. Diante de Deus, nós precisamos ser vulneráveis. A gente deve clamar por socorro da nossa alma, porque nós não nos salvamos a nós mesmos, nós precisamos de Deus para nos salvar. Nós precisamos clamar pela salvação da alma da nossa família. É isso que se espera de homens, de pais, de maridos, pela salvação dos nossos filhos. Ser homem e ser pai não é ser brucutu, não é responder com grunhido, é ter zelo ao ponto de se humilhar diante de Deus. Assim como Jairo fez, pedindo que Deus nos conduza, que Deus conduza a nossa família através de nós. É isso que se espera de um pai. É isso que Deus espera de um pai, porque ser pai é ser um homem que clama a Deus, é ser homem de oração. É alguém que reconhece a sua pequenez e se coloca diante daquele que é grandioso e clama por ajuda. E tudo parece indo muito bem, só que acontece um imprevisto no meio dessa história. Se a gente olhar os versículos que vem a seguinte, quando a gente olha no versículo 43, vai dizer assim: estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua
hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Veja que Jairo fez um esforço enorme e aparentemente Jesus consentiu com o seu pedido. Jairo se colocou diante de Jesus, pediu ajuda e Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Ele está indo em direção. Está todo mundo comprimindo ele ali. Só que a gente não pode esquecer do contexto que isso aqui é dito. Porque Jairo está próximo de Jesus. Mas não se esqueçam que tem uma multidão comprimindo Jesus. Comprimindo Jesus. Isso quer dizer que as coisas não vão ser tão rápidas como Jairo queria que fosse. Jesus precisa sair do meio daquela multidão. Vai demorar um pouco para Jesus se liberar ali dos seus compromissos para ir até a casa de Jairo. Isso por si só já ia exigir uma tremenda paciência de Jairo. Porque tem muita gente. Muita gente. Em outros contextos, em outros versículos, nós vamos ver que a multidão ficava tão em volta de Jesus e dos apóstolos que eles não tinham tempo para comer. E esse é um caso desses. Todo mundo quer ver o que está acontecendo, todo mundo quer um milagre, todo mundo quer ser curado, todo mundo quer libertação. Isso, por si só, já exige paciência de Jairo. Só que o texto ele começa a focar em outra pessoa. Outra pessoa que também está ali querendo vencer a multidão, simplesmente querendo tocar nas vestes de Jesus para ser curada. Está falando de Jairo, mas aí o texto se volta para outra pessoa que está ali no meio de toda aquela multidão. A gente não sabe quantas pessoas eram, mas nós sabemos de pelo menos 2 que tiveram a coragem de fazer o possível para chegar até Jesus. Se já foi muito difícil o fato de ele reconhecer a sua pequenez diante da situação, de encarar a necessidade de ajuda e abrir mão de tudo aquilo que ele possui, do seu cargo, do seu respeito diante da sociedade, Jairo ainda precisa levar o mestre até a sua casa. Não basta simplesmente dizer para Jesus, ele precisava levar Jesus até a casa dele, para que Jesus curasse a sua filha. O plano estava traçado, era esse. Jesus, vem comigo, me dá a mão aqui, dá licença, e vai indo com Jesus. Só que tem muita gente, não é fácil, todo mundo vai falar, Jesus, tem uma palavrinha, tem um minutinho aqui para falar comigo? Ele tinha que vencer a multidão, os curiosos que queriam ver uma palhinha. Vamos ver aí o que Jesus tem para oferecer, vamos ver ali 5 minutinhos do que ele consegue fazer, do que ele tem a oferecer. A questão é que tem mais gente precisando de Jesus. Não é só Jairo que tem suas questões urgentes, mas tem mais gente ali em volta. E Jesus está disponível para todos aqueles que amam a Ele. E Ele vai cumprir neles o que é necessário para o seu bem. O bem que Deus planeja para os seus filhos. O bem que Deus planeja para aqueles que o amam. E assim como Jairo, uma mulher também estava ali sofrendo. Imagina a angústia de um pai indo ao encontro de Jesus pedindo que ele curasse a sua filha, a sua única filha. E Jairo está ali clamando a Jesus, está sofrendo por dentro porque ele não pode fazer nada. E aí vem uma mulher que também está sofrendo e se coloca aos pés de Jesus. Na verdade, ela vai meio que sorrateira para encostar no manto de Jesus. E ela está sofrendo 12 anos por causa dessa enfermidade. Curiosamente, a mesma idade da filha de Jairo. Parece que Lucas, quando ele está querendo falar sobre isso, e não só Lucas, mas os outros evangelhos também, eles querem fazer questão de deixar essas informações para ressaltar o como Jesus agiu em 2 casos extremamente distintos. Aí você pode se perguntar, poxa, mas Jesus está curando 2 enfermidades. Que casos extremos e distintos são esses? A questão é que durante 12 anos, aquele homem, aquele dirigente da sinagoga que se colocou aos pés de Jesus, durante 12 anos, ele teve a maior alegria do mundo, tendo a sua filha ao seu lado. Ele teve muitas alegrias, ele foi agraciado durante 12 anos com a vida da sua filha. Só que essa alegria, ela está se transformando em tristeza. O riso está se transformando em pranto. Jairo quer que Jesus vá e resolva os seus problemas às pressas. Jesus, vem comigo, nós temos que ir para nossa casa. Tu precisa curar minha filha, ela está à beira da morte. Porém, no meio disso tudo, nos é contado brevemente a história dessa mulher, que sofreu os mesmos 12 anos. E eu não sei se você sabe do contexto daquela época, mas aquilo que essa mulher estava sofrendo era algo além de uma simples enfermidade. Por causa da sua hemorragia, do fluxo de sangue, ela era considerada cerimonialmente impura. Então essa mulher, ela não pode se casar, ela não pode tocar em ninguém, ela não pode participar dos cultos, ela não pode fazer nada. Ela é um pária da sociedade.
essa mulher é condenada à miséria para o resto da sua vida, enquanto isso não for curado. Ela está fadada ao fracasso e à fome. E se uma mulher naquele tempo tem algo assim, de duas uma, ou ela vai pedir esmola para o resto da vida, ou ela vai se prostituir. Um dos dois. Ou talvez os dois. Ou ela morra de fome. Só tem isso para essa mulher. E eu sei que a gente podia ficar aqui muito tempo falando da história dessa mulher e de tudo aquilo que ela passou. Porém, eu quero focar naquilo que está acontecendo com Jairo. Talvez a gente vai ter um outro momento, um outro domingo que eu posso estar aqui à frente, falando da história dessa mulher. Mas vamos focar no que está acontecendo com Jairo. Porque tem muita coisa acontecendo aqui. Porque além do cuidado com a filha de Jairo, Jesus quer tratar o coração dele. Jesus quer ensinar Jairo que tudo está sob o seu controle. Jairo precisa aprender, principalmente, a esperar. Principalmente. Espera, Jairo. Olha ao redor. Olha o que está acontecendo. Eu estou curando uma mulher diante dos teus olhos aqui. Uma mulher que está sofrendo há 12 anos. Curiosamente, a mesma idade da tua filha, Jairo. Tu não está percebendo? Espera um pouquinho, Jairo. Seja paciente. Porque eu estive contigo. Eu ouvi o teu clamor. Eu estou aqui contigo. Jairo, tem gente aqui no meio de nós sofrendo há 12 anos. Tu não faz a mínima ideia. Eu estou curando essas pessoas. Talvez, Jairo, as coisas não vão acontecer como tu está esperando. Talvez elas não vão acontecer no teu tempo. Mas o que importa é que eu estou contigo, Jairo. Eu estou contigo. Quantas vezes a gente já não viu isso? Quantas vezes? A gente está no meio de coisas acontecendo na nossa vida, dificuldades, e a gente chega até Deus e Deus me ajuda, soluciona esse problema. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor. Mas a resposta é espera. E a gente não quer ouvir essa espera. Quantas vezes é assim conosco? Jesus está ensinando Jairo que ele deve ser paciente. Ele deve esperar em Jesus. E o mesmo vale para nós hoje. O mesmo vale para nós hoje. Pais, sejam pacientes. Esperem no Senhor. Afinal, ser pai também é ser um homem paciente. É ser paciente, é não se desesperar por tudo que acontece. E aí vem aquilo que eu falei anteriormente. Se espera que o homem seja inabalável, que ele seja firme, que ele conduza bem a sua família. Seja paciente. E de fato Jairo esperou. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Eu imagino que no meio de toda essa situação, Jairo deve ter ficado muito abalado. Jesus ouviu ele. Jesus está dizendo: vamos lá na tua casa. Enquanto a gente está indo, tem a multidão comprimindo Jesus e os apóstolos. Jesus está atendendo outras pessoas e aparentemente Jesus não está entendendo a urgência de curar a filha de Jairo. Parece que Jesus não está vendo. Parece muito com as coisas que acontecem na nossa vida. Jesus, tu não está vendo que eu estou te pedindo? É para ontem. É para ontem. Eu preciso da tua ajuda. E aí no meio do caminho não. Na verdade, enquanto Jesus ainda está falando com essa mulher, vem alguém da casa de Jairo e diz: Jairo, deixa para lá. Não tem mais jeito. A tua filha morreu. Não tem agora, é voltar para casa e chorar. Simples assim, Jairo. Não tem mais o que fazer. Jesus não tem poder para fazer mais nada. A questão é que, enquanto Jairo espera, as coisas não acontecem como ele estava esperando. Porque eu estou esperando que Jesus vá na minha casa, a minha filha ainda esteja viva. E ele vá lá e cure ela. Esse é o meu pedido, esse é o meu clamor. Jairo podia olhar para Jesus e falar o mesmo que Marta falou quando Lázaro morreu. Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Foi isso que Marta disse para Jesus. Jesus, se tu tivesse ido comigo sem dar um minutinho para cada um que está aí no meio da multidão, a minha filha não tinha morrido. Só que antes da dúvida assolar o coração de Jairo e ele ter um remorso e ter raiva de Jesus, olha só o que Jesus diz para Jairo. Ouvindo isso, versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Creia, Jairo. Só creia. Tenha fé. E aí imagina o que está passando na cabeça desse homem. Porque ele está vendo um monte de coisa acontecer diante dos seus olhos. Jesus disse que é para ele crer, que é para ele ter fé, que ela vai ser curada. Enquanto tem alguém da sua casa, talvez algum parente, algum amigo que estava lá cuidando da sua filha e fala: tua filha morreu, não tem mais o que fazer. E aí tá os dois de frente para Jairo e Jairo está tendo que decidir: eu vou ouvir Jesus ou eu vou ouvir
quem veio da minha casa me dá más notícias? Quem que eu vou ouvir? Em quem eu vou crer? Ele acabou de presenciar um milagre diante dos seus olhos. E no mesmo instante vem alguém para colocar em xeque tudo aquilo que ele está vendo. Alguém que ele conhece. Não é alguém desconhecido, é um faixa dele. É um amigo, é um parceiro que está vindo ali. Jairo, dá um tapinha nas costas. Não tem mais o que fazer. Aqueles que estavam na sua casa dizem, Jairo, não tem mais jeito. Não incomoda mais o mestre. Eu sei que ele cura uns por aí. Eu sei que ele faz algumas coisas, ele expulsa alguns demônios, mas, sinceramente, Jesus não tem poder sobre a morte. Agora é lamentar, Jairo. Só que a grande questão é que Jairo preferiu crer. Jairo, ele, embora esteja abalado, ele preferiu crer naquilo que Jesus disse. Em quem que eu vou confiar? No que o mundo diz ou no que Jesus diz? Ele prefere aquilo que Jesus disse. E aqui nós temos uma atitude ao qual todo pai deveria ter também. Porque pai, para ser pai conforme o modelo de Deus, nós precisamos crer verdadeiramente. Nós precisamos ter fé. É isso que Jairo teve. Jairo foi ao encontro de Jesus, ele clamou a Jesus, ele sabia onde buscar socorro. Ele foi alguém que foi destemido, ele esperou pacientemente, ele não se irou com seu mestre, mas na última etapa ele precisou crer verdadeiramente. Foi colocado em xeque aquilo que ele estava vendo. Na verdade, aquilo que ele ainda veria na cura da sua filha. É preciso crer também. E é incrível como quando nós nos deparamos com uma história como essa, a gente pode ter vários exemplos da vida de Jairo e de tantos outros que nos fazem refletir sobre as nossas vidas. Uma coisa é olhar a história de alguém que viveu 2000 anos atrás. Outra coisa é eu olhar para a minha vida hoje. E o que foi ensinado para Jairo e para os seus apóstolos, para os discípulos de Jesus, e que é ensinado para nós hoje. Talvez você seja um homem, talvez você já seja pai, e você pode encontrar na história de Jairo um exemplo do que um homem, do que um pai, você encontra um modelo de como você deve exercer a sua paternidade, sendo alguém que clama a Deus, que ora a Deus, alguém que espera pacientemente em Deus, alguém que crê naquilo que Deus diz. E você pode moldar a sua vida conforme aquilo que Deus nos ensina. Talvez você seja um homem, assim como eu, que já é casado e não tem filhos ainda. Está planejando, que está sonhando com esse momento. E ali você pode encontrar princípios onde você pode se preparar para o momento que você de fato ser pai. Você não precisa esperar ser pai para se preparar para ser pai. Você pode se preparar antes. Você pode pedir a Deus discernimento e sabedoria antes. Talvez você está aqui e você é uma mãe. Esse texto não tem nada para me ensinar. Não. Talvez você seja uma mãe e você pode auxiliar o seu marido a seguir os passos de Jairo. A ser alguém que vai exercer essa mesma fé, que vai exercer essa mesma paciência, que vai orar constantemente pelos seus filhos. Auxilie o seu marido, pai dos seus filhos, a fazer o mesmo. Talvez você seja uma mulher que também não tem filhos e você pode ajudar o seu marido a se preparar também. Da mesma forma que você se prepara para ser mãe, para cuidar bem dos seus filhos, para instruir bem os seus filhos, você pode fazer isso junto com o seu marido. Você pode ajudar ele a se preparar e a ter um exemplo como o de Jairo. Mas talvez você pode ser um jovem, você nem namora, nada. Você está só preocupado com a faculdade e em pagar boleto. Talvez sim. Mas a grande questão, se você ainda é jovem, mas que você ore por isso. Que você peça, se você é um homem solteiro, ore a Deus para que você seja assim também, que você seja um bom marido, que você seja um bom filho de Deus. Que você encontre uma esposa que te auxilie a ser como Jairo foi. Se você é uma mulher solteira, ore para que encontre um dia um marido que exerça a mesma paternidade que Jairo está exercendo. Ore por isso, não espere encontrar alguém e se apaixonar por alguém. Ore antes de conhecer alguém. Espere em Deus. Ore por isso, tenha fé. Isso vale para você também, vale para todos nós. Mas a grande questão é o porquê de tudo isso. Por que a gente idealizar uma paternidade? Por que a gente olha para a vida de Jairo, por exemplo dele, e a gente pode se alegrar? Porque nós temos um Deus a quem todos nós chamamos de Pai. Todos nós podemos nos achegar a Deus e dizer Pai nosso. Nós podemos notar na vida de Jairo características de um excelente pai. Porque lá no fundo
no nosso coração nós podemos vislumbrar o exemplo do Pai Celestial. Alguém que nos ama, assim como Jairo amava a sua filha. E que fez o possível para salvar a sua filha, o nosso Pai Celestial fez o mesmo. Ele enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade, nós temos um modelo genuíno, perfeito de paternidade. Nós olhamos para Jairo e nós falamos, que legal aquilo que ele exerceu como pai, mas porque no fundo nós podemos olhar para Jairo e ver Deus como o perfeito pai, aquele que nos salva eternamente, que nos ama. Ele é o pai que nunca falhou e que nunca vai falhar. É por ele que nós vivemos, é por ele que nós existimos. Esse é o nosso pai. E assim como diz a poesia, a importante pessoa dessa infância foi o meu pai. A importante pessoa das nossas vidas é o nosso pai. Não é você mesmo. A pessoa que mais importa é Deus. Aquele que é o seu pai, aquele que nunca falhou e que nunca vai falhar. Aquele que entregou o seu filho por nós. Que nós possamos olhar para a vida de Jairo, mas no fundo que nós possamos olhar para Deus, aquele que é o nosso Pai Celestial. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor faça mudança na nossa vida, meu Deus. Possamos olhar para esses versículos, possamos meditar sobre eles não somente agora, mas durante a semana, nas nossas casas, que possamos olhar para esses exemplos, mas principalmente, meu Deus, olhar para o Senhor, que é o nosso Pai verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Pai de toda a criação, aquele que nos adota como filhos, mesmo que nós não sejamos filhos legítimos. O Senhor nos chama para perto, o Senhor nos adota mediante o sangue de Jesus Cristo. Que possamos depositar a nossa fé, a nossa confiança. Que possamos ter paciência não em nós mesmos, não nas situações, mas porque Jesus está conosco. Que possamos clamar ao Senhor todos os dias pelas nossas vidas, pelas vidas dos filhos, das nossas famílias, dos nossos cônjuges. Meu Deus, que possamos sempre confiar no Senhor com fé genuína. Fé que o Senhor nos dá, porque a fé é um dom de Deus. Senhor, transforma o nosso coração, que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, semelhantes a Ele, que buscam a honra do seu Pai Celeste. Esse é o nosso pedido, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.